galera, beleza? Bom, então dando seguimento aí à nossa série, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre zoom ou ampliação nas lunetas, tá? Como já vimos antes, esse zoom ele pode ser fixo, por exemplo, uma 4 por 32, ou variável, por exemplo, uma 3 a 9 por 40. É muito comum o atirador buscar sempre uma luneta com zoom maior, né? Achando que isso vai melhorar a precisão dele nos disparos, porém não é bem assim, tá? Principalmente para quem está iniciando, quando você amplia demais a imagem, o atirador tende a focar mais no alvo do que no retículo. Isso muitas vezes acaba atrapalhando e aí ele dispara com o centro do retículo fora da posição central do alvo, tá? Além disso, tem um fator psicológico. Pelo menos eu, quando eu coloco um zoom muito grande, qualquer pequena movimentação que eu tenha mexe bastante o ponto de visada, né? E isso traz um pouco mais de insegurança na hora do disparo. Então, pessoal, vou trazer algumas informações aqui para que vocês pensem sobre isso na hora que vocês vão escolher o zoom, tá? Eu já vou adiantar que na grande maioria das vezes a gente acha que a gente precisa de um zoom maior do que o que a gente realmente precisa, beleza? Bom, então vamos lá. Quanto maior for o zoom, maior vai ser a imagem que a gente vê. Quanto maior for o zoom, menos luz vai entrar na luneta, né? Porque você vai estrangular a entrada de luz e você começa a perder um pouco de nitidez, tá? O zoom, ele amplia tanto a imagem como as distorções que a gente tem nesse sistema óptico, tá? Então, se forem lentes de baixa qualidade, essas distorções dela vão ser ampliadas também. Quanto maior for o zoom também, mais peso a gente vai ter na luneta e mais caro provavelmente o conjunto óptico vai ser, tá? E quanto maior o zoom, menor vai ser o nosso campo de visão e mais lenta vai ser a aquisição do alvo na hora que a gente quer atirar, né? Então, se a gente quer fazer uma rápida aquisição, por exemplo, numa caça, quanto menor o zoom, melhor para isso, tá? Agora, se você está tirando um tiro ao alvo, que você tem todo o tempo do mundo ali para encontrar o alvo, né? Posicionar e atirar, não tem tanto problema em relação a isso, certo? Para vocês terem uma ideia, com uma luneta 3 a 9 por 40 aí de boa qualidade, você consegue acertar uma silhueta humanoide, por exemplo, a 1 km, tá? Desde que, óbvio, você esteja utilizando o equipamento certo para isso. Os snipers, por exemplo, eles costumam utilizar lunetas de zoom fixo de 10, tá? De 10 de ampliação. Então, o que eu aconselho? Entre você optar por uma luneta com zoom menor e melhor qualidade de lente e uma luneta com zoom maior e baixa qualidade de lente, vá pela luneta com melhor qualidade de lente, tá? É um conselho que eu dou. Agora sim, mas qual o zoom que eu tenho necessidade de comprar? Bom, isso aí vai depender da sua finalidade, como tudo que a gente tem falado aqui até o momento, né? Se você vai fazer um bench rest aí, óbvio que você vai escolher uma luneta com zoom maior. Agora, se você quiser tirar em alvos casuais aí, etc., tem uma regrinha que eu utilizo que costuma funcionar bem. Por exemplo, vamos supor que eu queira atirar com a luneta em alvos com tampinha. O que eu faço? Eu vejo uma distância que eu consigo atirar na mira aberta com grande efetividade. O que isso quer dizer, grande efetividade? Ah, sei lá, de 10 disparos, 8 eu consigo acertar essa tampinha. 7, 8, por aí. Disso para mais, tá? Então, eu tenho essa distância aqui de mira aberta que eu coloquei 10 metros aqui no exemplo. Vamos supor que eu queira acertar essa tampinha a 60 metros. Então, qual a conta que eu vou fazer para achar esse zoom? Eu pego os 60 metros, que é onde eu quero acertar ela, divido pela distância que eu costumo atirar bem de mira aberta, eu vou ter mais ou menos o zoom que eu preciso para isso, tá? Aqui um outro exemplo que eu fiz, por exemplo, uma silhueta humanoide. Eu consigo atirar bem nela a uma distância em mira aberta de 80 metros, tá?
eu pretendo atirar com a luneta a 400 metros nela. Então o que eu faço? 400 dividido por 80, 5x de zoom, certo? Então é uma regrinha aí que eu costumo utilizar para ter uma noção mais ou menos do tipo, da quantidade de zoom que eu vou precisar para minha determinada finalidade, tá? Por hoje era isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado, acrescentado um pouco aí. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, fiquem à vontade. Um abraço e até o próximo episódio aí que a gente vai falar um pouquinho sobre tubo.